Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Carla Zanata Brode e vou ministrar para vocês o módulo de Direito Empresarial. Sou advogada e docente, atualmente atuo como docente no ensino superior, graduada em Direito e com pós-graduação em Direito e em Docência do Ensino Superior. Lá no Moodle vocês poderão acessar o currículo Lattes para ter acesso a todas as informações referentes à minha formação profissional e também à minha experiência profissional. Essa disciplina de Direito Empresarial, nós temos como intuito principal repassar a vocês os conhecimentos básicos de Direito Empresarial, envolvendo também os institutos de uma forma geral, que vocês poderão ter uma noção para aplicar como futuros profissionais na vida, na prática. Ressalto para vocês que vocês terão à disposição o Fórum Tira Dúvidas. Gostaria que vocês acessassem, que vocês possam tirar todas as dúvidas, sanar todos os questionamentos através do fórum. Utilizem essa ferramenta que será muito importante para vocês. Antes de adentrar propriamente na nossa primeira aula, é importante nós observarmos a ementa da nossa disciplina. Como todo conceito, nós iniciamos com evolução histórica e depois partiremos para as teorias para conceituar o comerciante ou o empresário, que são as teorias dos atos de comércio e teoria da empresa. Depois nós observaremos as fontes, o empresário, envolvendo o seu conceito e também a capacidade e os impedimentos para exercer a atividade empresarial. E, por fim, nessa primeira aula, a sociedade empresária e o empresário individual, envolvendo também a questão da EIRELI. Em um segundo momento, vamos abordar a micro e pequena empresa, o estabelecimento, o registro mercantil e o nome empresarial. Além disso, precisamos observar os prepostos, a escrituração do empresário e também as sociedades. Dentro de sociedade, é de suma importância que nós observemos o histórico, o conceito e também a classificação. Lembrando que toda sociedade adquire uma personalidade jurídica e essa personalidade jurídica, em alguns casos, é permitido pelo direito a possibilidade de sua desconsideração e isso também nós iremos observar na nossa disciplina. Além disso, a questão das sociedades, nós temos vários tipos de sociedades e algumas delas nós iremos observar. Dentre elas, a sociedade simples, sociedade limitada, sociedade anônima e também outros tipos societários e eventual reorganização societária. A nossa disciplina é uma disciplina de 80 horas, então nós teremos avaliações para compor a nota de vocês, que para aprovação deverá ser de no mínimo 7 pontos. Teremos 4 notas, uma avaliação objetiva, um fórum, uma atividade de pesquisa e a formação geral. Cada uma delas terá peso 10 pontos. Desses 10 pontos, será feita uma média e somada a nota da avaliação final, que será de 6 pontos. Então, repetindo, média 7 ou superior a isso para aprovação nessa disciplina. Então, alunos, esclarecidos alguns pontos importantes da nossa disciplina, passaremos então a nossa primeira semana de estudos. Da nossa ementa, dos tópicos que compõem a nossa ementa, estudaremos estes, que é a evolução histórica do direito e do direito empresarial, teoria dos atos do comércio, teorias da empresa, fontes, o empresário envolvendo conceito, classificação e também a capacidade e os impedimentos, além do empresário individual e da sociedade empresária. Então esses serão os assuntos abordados na nossa primeira semana de estudos. Então, nessa primeira semana de estudo, nós vamos observar o conceito e a evolução histórica do direito. Antes de adentrarmos no tema, é necessário que se faça essa conceituação e se saiba a origem deste ramo jurídico. Inicialmente, então, nós temos que nos primórdios, no início da civilização, imperava a lei do mais forte. Aquela pessoa que tinha maior poder aquisitivo ou maior poder força física, era o mais poderoso na época do início da civilização. Imperava também, nessa época, a lei de talião, que apregoava olho por olho, dente por dente. Então, era uma fase, uma época da vingança privada e todos tinham o direito de vingar-se como forma de justiça. Não existia justiça como tem hoje, e sim, a justiça era feita com as próprias mãos. Isso fazia com que as pessoas
muitas vezes acabavam cometendo mais injustiça. Então era uma injustiça para combater outra injustiça e o Estado percebeu a necessidade de intervenção na vida privada para nos dizer o que são os nossos direitos e o que são os nossos deveres. Neste aspecto, nós precisamos saber que os nossos direitos vão até onde atinge a esfera de direitos da outra pessoa. Dessa forma, o direito tem o intuito de organizar esta situação para que todos saibamos quais são os nossos direitos e os nossos deveres. Então, conceituando, sabendo que a questão do direito, é importante que nós saibamos, afinal de contas, qual a finalidade do direito? Então, como nós vimos, a finalidade do direito é organizar a vida em sociedade, é fazer com que nós tenhamos regramentos, respeitemos esses regramentos e possamos viver em sociedade de forma civilizada. Evidentemente que, se não forem respeitados esses regramentos, nós teremos punições para isso. Então, é uma forma de fazer com que os cidadãos possam viver de forma civilizada. Um exemplo claro disso é no trânsito. Quando eu paro em um cruzamento e verifico que tem uma placa indicando dê a preferência, eu paro justamente porque existe um regramento dizendo isso. Caso não existisse, evidentemente que haveria um índice maior de acidentes de trânsito, porque as pessoas não teriam regras para respeitar. Este é apenas um dos exemplos. Aí as pessoas se perguntam, tudo bem, mas as leis são criadas e depois nunca mais são alteradas? Não, o direito ele se altera de acordo com as mudanças da vida em sociedade. A partir do momento que a vida em sociedade mudou, necessariamente o direito precisa acompanhar esses regramentos. Importante nós observarmos um exemplo de alteração da lei em função da alteração da sociedade, da vida em sociedade. A lei de drogas, por exemplo, não estava contemplado, os crimes de tráfico de drogas não estava contemplado lá no Código Penal, que é de 1942. Outros sim, foram surgindo essas espécies de crime e então criou-se uma lei em 2006 especificamente para falar do tráfico de drogas. É uma evolução do direito em função das mudanças da vida em sociedade. Antes de encerrarmos essa parte de introdução de evolução histórica do direito, é importante falar do direito no Brasil. Nós temos a Constituição Federal, que é de 1988, que é a base de todo o ordenamento jurídico brasileiro. Lá nós encontramos os direitos e garantias fundamentais que estão presentes no nosso dia a dia. Então, a Constituição Federal é a base para todos os outros ramos e existe uma hierarquia. Todas as leis que estão abaixo da Constituição Federal deverão respeitá-la e segui-la sob pena de inconstitucionalidade. Depois de conceituar, então, o que há de mais importante na legislação brasileira a respeito da Constituição Federal, encerramos, então, esse nosso primeiro encontro. Obrigado por me acompanharem e aguardo vocês em breve no nosso próximo encontro.